este salmo de número 24. Quando foi louvado a Deus pela primeira vez em Israel este salmo? Em que circunstância da história sagrada o salmo de número 24 ele foi composto pelo grande musicista de Israel? E eu quero chamar a atenção do povo de Deus essa noite para aquilo que o Espírito Santo ele tem a revelar ao nosso coração. Quando nós abrimos a palavra de Deus no livro dos Salmos, é notório a todo o povo de Deus aqui essa noite que o livro dos Salmos é o maior livro da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Estão, irmãos, incluídos no livro dos Salmos cerca de 50 salmos que são usados nos cultos e na liturgia, na adoração do ritual judaico do povo de Israel. Segundo a tradição judaica, o livro dos Salmos ele abrange cerca de 1000 anos de história dentro, irmãos, do currículo histórico da nação de Israel. Ele abrange um período de história que vai de Moisés até os tempos dos homens chamados Esdras e Neemias. Segundo nos diz alguns historiadores, o livro dos Salmos ele foi organizado, compilado da maneira que está no Antigo Testamento pelo servo de Deus e escriba chamado pelo nome de Esdras. O livro dos Salmos, irmãos, ele é o inário oficial da nação de Israel. A importância que a harpa cristã ela tem para a Assembleia de Deus brasileira, o livro dos Salmos ele tem para o povo de Israel, para o povo judeu. Dentro, irmãos, deste livro abençoado, destes louvores maravilhosos, destacam-se alguns dos maiores musicistas que compuram a história da nação de Israel dentro da liturgia judaica. Segundo nos diz a palavra do Senhor, o maior musicista e o autor do maior número de salmos que estão contidos no Antigo Testamento é o servo de Deus, o rei poeta de Israel, chamado pelo nome de Davi. Segundo nos diz, irmãos, os estudiosos, Davi ele foi o autor de mais ou menos 73 salmos que estão contidos no Antigo Testamento e mais alguns anônimos que são associados à autoria de Davi. Davi ele tinha uma unção especial de Deus para adorar o nome do Senhor. Além de ser pastor de ovelha, além de ser um líder por excelência, além de ser um rei, aleluia, maravilhoso, além de ser um grande guerreiro em Israel, Davi também tinha a unção de adorar o nome do Senhor. Davi ele é considerado um dos maiores adoradores de todos os tempos. Davi tinha tanta unção e tanta graça, irmão, que Davi, ao contrário do povo da nossa geração, melhor dizendo, de alguns compositores e autores da geração atual, Davi nunca precisou plagiar o hino de ninguém. Davi nunca precisou plagiar uma música mundana, trocar a letra dessa música para colocar no altar do Senhor para prestar adoração a Deus. Os salmos que Davi cantava, os hinos que Davi entoava, os hinos que Davi compunha eram tirados de dentro da recâmara de Deus, debaixo do joelho, debaixo de lágrimas e debaixo de uma unção poderosa do Espírito Santo de Deus. E eu quero aproveitar aqui esta noite, esta oportunidade em praça pública e dizer ao povo de Deus que está reunido: a unção do Senhor está se manifestando neste lugar. A glória de Deus está entre nós aqui esta noite, porque aqui neste culto não se está misturando o santo com o profano. Aqui não se está se fazendo mistura. A adoração a Deus aqui esta noite está sendo uma adoração pura, uma adoração íntegra, uma adoração sincera, uma adoração que sai da alma e do coração do adorador. E eu tenho uma palavra de Deus aqui esta noite. Os louvores que me antecederam foram recebidos do céu de glória, e a mão do Senhor está estendida neste lugar, e quando Deus recebe a adoração, algo acontece dentro do culto. Quando Deus recebe a adoração, a glória do Senhor se manifesta, e a glória do Todo-Poderoso está neste lugar, porque a adoração deste culto Deus recebeu aqui essa noite. Deus recebeu aqui essa noite. Deus recebeu aqui essa noite. Segundo o que nos diz a história dos livros dos Salmos, irmão,
Existe muita especulação em torno do Salmo de número 24 e até muita heresia. Qual é o teor do Salmo 24? O Salmo 24, Igreja de Santa Margarida, é um salmo chamado de salmo messiânico. O que é um salmo messiânico, pastor? É um salmo que contém nas suas letras, nas suas estrofes, porções proféticas acerca do ministério de Jesus. Os 3 salmos messiânicos mais conhecidos, mais populares e mais importantes da Bíblia Sagrada é o Salmo de número 22, o Salmo de número 23, é o Salmo de número 24, enquanto que o Salmo de número 22 é chamado de o Salmo da Cruz, o Salmo de número 23 é chamado de o Salmo do Cajado, o Salmo de número 24, ele é conhecido como Salmo da Coroa, porque ele exemplifica o triunfo, aleluia, o arremate do ministério terreno de Jesus Cristo. Em que circunstâncias, irmão, o Salmo de número 24 foi escrito? Dentre as muitas especulações que permeiam este salmo, diz-nos os mais consignados, os mais seguros e os mais aceitáveis intérpretes da Bíblia, que o Salmo de número 24, ele foi composto por Davi para receber o retorno da Arca da Aliança para dentro da cidade de Jerusalém, que estava há mais de 20 anos fora da tenda da congregação. Davi compôs este salmo para um culto especial, aonde a Arca da Aliança de Deus retornaria à tenda da congregação e ao lugar da adoração, que é a cidade de Davi. Mas antes de eu entrar dentro do contexto, irmão, permitam-me esta noite trazer um fundo histórico sobre por onde passou a Arca da Aliança, o que era a Arca da Aliança, como foi o retorno desta Arca. A Arca da Aliança, irmão, é o componente mais importante, aleluia, que foi colocado dentro do tabernáculo que Moisés construiu, segundo a orientação e a planta de Deus. A Arca da Aliança era um caixote de madeira de acácia, de mais ou menos 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura, 70 centímetros de altura, que Deus colocou uma unção especial sobre um homem chamado Bezaliel e um ajudante chamado de Aholiabe, que trabalhou em todo aquele artifício de ouro. Eles, irmãos, revestiram a madeira de acácia por dentro e por fora do mais puro ouro batido vindo das terras de Ofir. Segundo nos diz a história, dentro da Arca da Aliança foram colocadas as segundas tábuas da lei de Deus, contendo os 10 mandamentos do Senhor, o chamado Decálogo. Dentro da Arca da Aliança, irmão, estava também a vara de amendoeira, que autorizou, que aleluia, aprovou o ministério de Arão como sumo sacerdote em Israel. Estava também dentro da Arca da Aliança uma recipiente com um pouquinho do maná, que foi colocado sobre a nação de Israel no deserto para servir de alimento para aquele povo. Depois de colocado os recipientes, foi colocado uma tampa de ouro puro batido, chamado de propiciatório, em cima da tampa da Arca da Aliança. 2 querubins de ouro puro, um virado para frente do outro, com asas estendidas, colocada sua testa um no outro, formando um círculo no meio. Segundo nos diz a história sagrada, depois que Bezaliel e a Aholiabe acabou todo o serviço no tabernáculo, a unção do artifício foi tirado da vida deles, para que não pudessem copiar aquilo que foi feito para adoração ao Senhor, aquilo que foi feito para a consagração do povo de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, irmão? Ninguém consegue copiar a obra que Deus faz no meio do seu povo. Ninguém é capaz de copiar aquilo que Deus faz no meio do seu povo. Estamos vivendo dias em que estão tentando nos copiar agora, estão cantando os nossos corinhos, estão plagiando os nossos hinos, estão querendo pregar como pastores assembleianos pentecostais. Mas eu tenho uma palavra: pode até ter o conhecimento, pode até plagiar o hino, pode até tentar aprender a falar em língua estranha, mas a obra que Deus faz no meio da igreja, ninguém copia, ninguém faz igual, porque a obra que Deus faz é a obra do Espírito Santo de Deus, que está entronizada aqui essa noite. Eu tenho uma palavra de Deus: Deus vai fazer coisa grande aqui essa noite, Deus vai fazer coisa tremenda, porque o que vai acontecer aqui nesta rua não é obra
Somente quem crê, levante a tua mão direita, dê um glória misturado com aleluia, porque Deus já começou a tocar, Deus já começou a fazer, Deus já começou a operar. A arca da aliança, irmão, era o principal artefato do tabernáculo de Moisés. Porém, eu quero avançar um pouquinho na história. Esta arca vem acompanhando a história do povo de Israel até no tempo do profeta Samuel. Quando Samuel, irmãos, ainda não havia nascido, sabe quem estava assumindo as rédeas espirituais da nação? Um sacerdote chamado pelo nome de Eli, com 2 filhos obreiros, chamado pelo nome de Ofni e chamado pelo nome de Finéias. Todos aqui sabem que a arca da aliança, ela significava a presença de Deus no meio do povo. Ela simbolizava a presença de Deus entronizada no meio do povo. A arca da aliança, irmão, ela tinha tanta santidade em torno dela, tinha tanta glória em torno dela. A Shekinah de Deus descia uma vez por ano, no dia da expiação. É só o sumo sacerdote podia entrar com a mão manchada do sangue do altar do holocausto. Depois de oferecer o incenso, ele vinha, irmão, marcando, pingando sangue para dentro do tabernáculo adentro. Somente ele entrava dentro do véu para estar diante da arca. Segundo nos diz a Bíblia, ninguém podia entrar ali dentro a não ser o sumo sacerdote. Ele amarrava uma corda em torno da cintura e a sua roupa, na bainha dos seus vestidos, tinha campainha de ouro e frutas desenhadas como se fosse romã. Para que era essa campainha, pastor? Porque quando o sacerdote entrava ali dentro, irmão, aleluia, ele se entrasse em pecado, se ele entrasse ali dentro errado, falha na sua vida, ele morria dentro do local santo e ninguém podia entrar para tirar. O povo apenas puxava a corda para arrastar o sacerdote para o lado de fora, para fazer o enterro daquele homem. Ninguém podia entrar nem para tirar o corpo dele dali. O sacerdote entrava. Sabe como o povo sabia que o sacerdote estava vivo? À medida que o sacerdote se movimentava, a Shekinah de Deus descia, subia, ficava em cima do propiciatório e Deus falava com o sacerdote lá dentro. E à medida que o sacerdote se mexia, as campainhas de ouro batiam e o povo ficava cá de fora escutando, dizendo: o sacerdote está vivo aí dentro, o sacerdote tem vida, porque as campainhas de ouro estão batendo. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para esse ministério. O povo embaixo está olhando para cá e eles querem ouvir campainha de ouro na bainha do vestido do sacerdote aqui em cima, para ver se o sacerdote ainda tem vida. Se ainda tem vida, se tem sacerdote vivo, as campainhas de ouro batem. Irmão, diz a palavra de Deus que no tempo do sacerdote Eli levantou-se uma campanha de guerra entre os filisteus e a nação de Israel. Porém, Israel, irmãos, estava passando um período negro espiritual, porque o pecado não estava mais só no meio do povo, o pecado atingiu o ministério da igreja em Israel. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Segundo nos diz a palavra, os 2 filhos de Eli, aleluia, Ofni e Finéias, estavam levando o povo aos mais promíscuos pecados da sua época. Segundo nos diz a palavra, eles praticavam cenas obscenas, pecado sexual ilícito, perto da tenda da congregação, e levavam o povo ao pecado. Quando, irmão, eles faziam lá o sacrifício ao Senhor, a carne era colocada dentro daqueles panelões, dentro dos caldeirões. Tinha uma parte, pastor Nilson, que o sacerdote podia tomar parte dela, mas tinha um pedaço daquela carne que ninguém podia tocar, era só para Deus, era separado para Deus. Sabe o que Ofni e Finéias fazia? Pegava o garfo de 3 pontas, chegava no caldeirão, não respeitava a parte que era de Deus, metia o garfo de 3 pontas no caldeirão e quando levantava, aquilo que o garfo pegava saía. Mas tem uma coisa,